E no programa Homens de Aço de hoje vamos falar da operação da empilhadeira. A importância de saber todas as regras para operar um equipamento como esse, utilizado na maioria das empresas, não só em Matão, como em todo o Brasil. A movimentação de cargas, de um modo geral, é uma atividade de risco em qualquer empresa e em qualquer ramo de atividade. Especificamente falando de empilhadeiras, quando os acidentes ocorrem, eles são acidentes graves, que podem vir a causar o óbito ou ter perdas, como amputações de membros, seja eles superiores ou inferiores. Pensando nisso, o Senai ele estruturou um curso de formação de operador de empilhadeira com a carga horária mínima de 32 horas, que é o suficiente para que a pessoa que nunca tenha operado o equipamento saia com noção mínima para a operação. Nós temos em torno de 10 horas de teoria e 22 horas de prática. Então é bastante tempo que a gente tem para capacitar esse aluno e ele sair daqui com noção tanto no conhecimento técnico do equipamento em si, quanto no conhecimento prático, tá? Baseado nisso, a gente tem algumas atividades, alguns exercícios que são esses. Nós temos a operação da máquina em si, que são as manobras. Então a gente faz atividades em zigue-zague, tanto de frente quanto de ré. Nós temos operação com cargas. Então a gente tem aí alguns pallets, tambores que eles vão estar empilhando até fileira de 4 metros de altura. E nós temos exercícios também com barras, que simula aí o acesso a espaços menores com cargas muito compridas. Então, baseado nisso, a gente consegue estar adequando a carga horária para o aluno que nunca operou o equipamento e nivelando aqueles alunos que já operam, mas não têm a formação. Engana-se quem pensa que por ser um veículo pequeno, ele é de fácil manuseio, Ele é totalmente diferente de qualquer veículo, Porque, por exemplo, é a roda de trás que funciona, que dirige o carro, Isso. Quem nunca operou o equipamento, imagina que a forma de dirigir é semelhante ao veículo automotivo, Um carro, caminhão, caminhonete, mas é totalmente o oposto. O eixo de direção, inclusive, é o traseiro, e isso faz com que as pessoas, a princípio, tenham uma certa dificuldade, principalmente em manobras, A roda da frente ela fica basicamente parada e a roda traseira que faz o movimento giratório da máquina. Agora, é uma máquina que a pessoa trabalha com as duas mãos e com os dois pés, Ele conduz a máquina dirigindo, o joystick fica na direita, ou seja, tem que ter um curso para saber operar todo esse equipamento. Sim, além de ser importante por todas essas diferenças que eu já comentei, é uma exigência da legislação. Então nós temos uma norma que regulamenta esse tipo de atividade, a NR11, que é do Ministério do Trabalho, e ela exige que qualquer movimentação de carga, independente se seja empilhadeira, pode ser ponte rolante, munque, guindaste, o operador ele tem que ser capacitado. E partindo desse princípio que o Senai estruturou esses cursos para atender a demanda das indústrias. Que hoje em dia, independente do porte, empresas de pequeno, médio ou grande porte, no mínimo uma empilhadeira possui na linha de produção. Ela facilita muito o trabalho. Nesse curso, nesse treinamento de vocês, a pessoa, além de manusear a máquina, aprender a carregar pallets, por exemplo, com tambores, ela vai saber a altura, o que ela pode fazer essa carga, o que ela pode pôr esse equipamento. As limitações, Sim. Por isso que nós temos 10 horas de teoria. Então, na teoria, nós ensinamos o centro de gravidade do equipamento. Esse equipamento ele pode vir a tombar, tanto lateralmente quanto frontalmente. Nós ensinamos o centro de carga, qual que é o limite, tanto de peso quanto de dimensão que a máquina ela consegue estar movimentando. Nós ensinamos noções de manutenção, noções de segurança, como agir numa situação difícil e uma situação arriscada que pode vir a causar um acidente. Então nós passamos tudo isso nas 10 horas de teoria. É bom que o empresário também fique de olho. Na contratação, ele exija esse curso, exija a qualificação da pessoa, que vai ser bom para ele mesmo.
Sim, como eu havia dito, como a norma regulamentadora NR11 exige, a partir do momento que o empresário ele contrata um colaborador e define que ele vai operar a máquina e esse operador não tem a capacitação, ele é responsável por isso. Tá? Mediante a contratação ele responde, porque tem uma norma que padroniza que todo operador de empilhadeira ele tem que ser capacitado.